Continuava a todo vapor. A Alemanha tinha dominado boa parte da Europa e a vitória contra a Rússia parecia cada vez mais próxima. Os americanos haviam feito o embargo aos japoneses, então em 41 os japoneses atacam a base naval americana no Havaí, de surpresa, e matam vários militares. Os americanos ficam furiosos e declaram guerra ao Japão, automaticamente entrando em guerra com os países do eixo. Apesar de Japão e Rússia fazerem fronteiras, eles não estavam em guerra, mesmo com o pacto tripartite. Percebendo isso, a Rússia manda seus soldados da Sibéria para lutar contra os alemães. E você sabe, as pessoas da Sibéria são acostumadas com o frio. O inverno russo também começava a agir com força total, e agora a invasão à Rússia estava cada vez mais difícil. Os soldados alemães não estavam preparados para o frio extremo da região, e a expectativa era que eles iriam dominar a Rússia em 4 meses. Então suas roupas não eram feitas para o inverno russo. A Alemanha pela primeira vez dá um passo para trás na tentativa de chegar em Moscou. O Brasil gostava da Alemanha, e ele estava meio que dividido em que lado ficar, já que tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha eram seus dois maiores parceiros econômicos. Então ele resolveu ficar neutro. Porém, os americanos queriam fazer uma base militar aqui. Os BRs falaram, nem pensar. Os americanos até pensaram em invadir o Brasil. Percebendo isso, o Brasil fala, beleza, pega aí. E depois de várias negociações com os americanos, eles acabam construindo uma base ali, e depois o Brasil corta relações com o eixo e declara guerra à Alemanha e Itália. E sim, a Alemanha também afundou alguns de nossos navios de novo, ou pelo menos é isso que achamos que aconteceu. Neste ponto, o Japão já estava dominando boa parte da Ásia, como colônias francesas, holandesas e partes da China, e já estavam se mostrando uma ameaça à Austrália. Então eles mandam tropas para Nova Guiné, onde os japoneses estavam cruzando. Os japoneses também queriam se expandir para o leste, e tentam pegar a ilha de Midway. Porém os americanos descobrem a hora que eles iriam atacar, e acabam se preparando e evitando o ataque. Na ilha de Guadalcanal, os japoneses estavam construindo uma pista. Isso seria horrível tanto para os americanos quanto para os australianos. Então começa a Batalha de Guadalcanal, que durou vários meses. Os americanos estavam com medo que os americanos de origem japonesa estivessem dando informações para o Japão, então mandam muitos para campos vigiados, mesmo que muitos deles nem ao menos falassem japonês. Já era verão novamente, e os alemães agora tinham outros planos. Ao invés de invadir Moscou, eles vão para o sul da Rússia, para terem acesso ao petróleo desta região e se encontrar com a África Corps. Além disso, outros iriam para a cidade de Stalingrado, que é uma das cidades mais industrializadas da União Soviética. A Batalha de Stalingrado durou vários meses e foi a mais sangrenta de toda a guerra. Os soviéticos estavam com uma política de nenhum passo para trás. Em um certo ponto da batalha, os alemães tinham dominado boa parte da cidade, porém os soviéticos conseguem mobilizar um exército gigantesco e acabam cercando a cidade, e a batalha continua. Enquanto isso acontecia, os aliados estavam desembarcando nas praias do norte da África. Os franceses mostraram resistência, mas depois eles acabaram se juntando aos aliados, e rapidamente dominam boa parte do local, deixando o eixo encurralado na Líbia e Tunísia. Com isso, Hitler domina a França de Vichy. A Batalha de Stalingrado finalmente chega ao seu fim com a vitória dos soviéticos, e com a ajuda de suprimentos dos outros aliados, eles começam a reconquistar seus territórios. Neste ponto, os aliados começam a conquistar boa parte da Líbia, e o eixo é empurrado para uma pequena parte da Tunísia, e depois se rendem. Com isso, a guerra terminou no norte da África, e agora os aliados podem começar a invadir o sul da Itália. Muitos italianos não gostavam muito desta guerra, então eles conseguem tirar Mussolini do poder e o prende. A Itália se rende e novamente muda de lado, entrando para o lado dos aliados. Porém, imediatamente Hitler invade boa parte da Itália, tira Mussolini da prisão e o coloca no comando novamente. Com isso, a Itália fica dividida entre o Reino da Itália, que era um aliado, e a República Social Italiana, controlada por Mussolini. No Pacífico, os americanos tinham ganhado a Batalha de Guadalcanal e começam a pegar algumas ilhas que os japoneses pegaram antes. Neste ponto, com o frio extremo, muitos alemães estavam perdendo boa parte das batalhas contra a União Soviética, porém eles iam destruindo tudo antes de recuar. Em junho de 1944, acontece o Dia D. Os soldados aliados pretendiam invadir a Alemanha pela França, porém essa área era muito vigiada pelos alemães. Então seria uma operação realmente difícil. Hitler sabia que os aliados queriam invadir pelo Canal da Mancha, ele só não sabia onde exatamente. Então os aliados invadem a Normandia.